Muito boa tarde a todos que estão assistindo a esse vídeo. Meu nome é Ítalo, sou do primeiro período de fisioterapia do Unipan e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Maísa Gonçalves. Maísa, ela faz publicidade no Unipan e hoje a gente está aqui para falar, para alertar a população de Patos de Minas sobre acessibilidade ao deficiente físico. Primeiramente, Maísa, já quero agradecer desde já a sua parceria de estar contribuindo com essa ação, que isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para alertar a população que muitas pessoas hoje em dia, às vezes, estão próximas a uma pessoa que é deficiente física, que passa por algumas dificuldades da nossa cidade, mas muitas das vezes as pessoas não têm a consciência sobre essa acessibilidade, o quanto isso é importante para a população e também para o próprio deficiente físico que precisa e tem por direito na sociedade tá tendo seus direitos no meio de acessibilidade. Então eu queria primeiramente, Maísa, te perguntar qual que é o seu principal enfrentamento, a sua principal dificuldade em relação à acessibilidade aqui na nossa cidade. Eu acho que, para começar, são as pessoas mesmo, porque quando você não tem acesso a algumas coisas na cidade, quando você tem alguém para te ajudar, para ficar do seu lado, mesmo que sendo só com apoio moral, digamos assim, já ajuda muito e falta muito isso na população. A população vê a gente como coitado. Coitada, ela tem que passar por isso, ela nasceu assim, tão jovem, e tem tanta dificuldade. Só que ao invés de todo mundo pensar que a gente é um coitado, devia ver a gente como pessoas que querem ter o seu espaço, não como um dever da população, mas como um direito nosso. Entendi, obrigado, Maísa. E prosseguindo as nossas perguntas, eu queria saber como que é a sua atividade assim, do dia a dia, como que é a sua rotina, desde o momento que você levanta, que você vai para a escola, qual tipo assim as dificuldades que você enfrenta. E eu queria saber tipo assim, qual que é os olhares que o pessoal tipo assim tem voltados para você. Se você tem alguma dificuldade, por exemplo, de pegar um ônibus na hora que você chega na faculdade, se você tem alguma dificuldade, como que é isso? No meu dia a dia é bem tranquilo, porque eu aprendi a ser muito independente. Então eu não dependo da minha mãe para fazer praticamente nada. Tomar um banho, vestir uma roupa, eu consigo fazer tudo sozinha. O problema mesmo está na questão da acessibilidade, da hora que eu vou para a faculdade, na hora que eu chego lá, que inclusive fiz uma reclamação com o reitor, que eles colocaram uma sala para mim muito longe da entrada. Eu tinha que subir na faixa de 10 a 12 rampas todos os dias. E nem sempre tem alguém para ajudar. Às vezes a pessoa tá passando do seu lado, finge que não tá vendo que você tá com dificuldade, passa direto, você tem que continuar subindo, como se fosse normal. A pessoa passa do seu lado, às vezes até olha e pensa em ajudar, mas não ajuda. Então, a minha dificuldade maior é nessa questão de ir para a faculdade, que às vezes também não tem ônibus adaptado, tem que ficar esperando o próximo, ou às vezes eu espero muitos outros e nenhum é adaptado. A gente tem que passar pelo constrangimento de ter que alguém subir a gente, ou a gente ficar para trás, todo mundo ir na sua frente, você ficar, porque não tem um ônibus para te levar. A minha dificuldade é só essa, porque no meu dia a dia, na minha casa, eu consigo fazer tudo normalmente. Só que quando eu saio para a rua, já é diferente pela questão de as pessoas te verem diferente. Então, se alguém que convive com você te vê diferente, como que você não vai se sentir uma pessoa diferente? É essa a questão que pega mais. Entendi. Então quer dizer que realmente é uma coisa que precisa ser melhorada. Nossa cidade ainda está enfrentando esse problema com o transporte público. Muitas vezes pessoas, eu mesmo já vi
várias pessoas que precisam de um ônibus que possui alguma adaptação à sua deficiência, e muitas vezes a pessoa fica lá esperando, espera um, espera outro, e muitas das vezes a pessoa tem algum compromisso e não pode chegar atrasado, e por direito a pessoa tinha que ter essa acessibilidade o mais rápido possível, como todos os outros, né? E muitas das vezes isso aí está defasado aqui na nossa cidade. Agora eu estou aqui com o Gustavo Magalhães. Gustavo, você faz faculdade? O que você faz da vida? Sou estudante de biotecnologia, tenho 20 anos e moro aqui em Patos. Estudante de biotecnologia. Eu queria perguntar para você, Gustavo, se alguma vez você já viu, presenciou alguma atitude que um deficiente precisava muito de uma ajuda, ou então, tipo assim, que precisava mesmo pelo menos de uma palavra, de um acolhimento, e você teve a ação de poder ajudar, se mostrou prestativo, e qual foi, tipo assim, a ação das pessoas que estavam à sua volta, diante dessa situação? Como que foi isso? Geralmente, quando eu vejo um deficiente físico, realmente no ônibus, quando eu vou pegar um ônibus e realmente tem um deficiente físico também para pegar esse ônibus, e geralmente eu não vejo a iniciativa do povo dentro do ônibus para dar essa ajuda. Eu vejo o motorista descendo do ônibus e somente ele ajudando o deficiente físico a subir dentro desse ônibus. E o pessoal realmente não ajuda. Outra situação que eu me encontro mesmo é na faculdade, quando eu vejo um deficiente físico com dificuldade para subir num passeio, para subir um morro, e realmente ninguém se dá para ajudar, né? E eu acho que isso falta um pouco de cada um, a gente buscar essa iniciativa de ajudar aquele que precisa. Gustavo, agora eu queria saber se você acha que a nossa cidade de Patos de Minas ela está preparada e oferta à população, aos nossos deficientes que precisam de acessibilidade, se a nossa cidade está preparada e oferta essa acessibilidade a quem tanto precisa. A minha opinião é que não, que realmente tanto em lugares públicos quanto em lugares privados não existe essa acessibilidade ao deficiente físico, porque a gente percebe que não existem rampas em todos os passeios, principalmente no centro da cidade. Os passeios muitas vezes têm muitas rampas, muitas árvores, muitas coisas que impedem realmente quem está, por exemplo, numa cadeira de roda de poder andar naquele passeio ali. Já nos locais privados, por exemplo, eu trabalho em boates na cidade e vejo que realmente não existe essa acessibilidade para o deficiente físico. Banheiros não tem um banheiro específico para o deficiente físico, não tem entrada grande o suficiente, não existe um local específico que garante para aquele deficiente a acessibilidade realmente de rampas para ir e vir dentro da boate, por exemplo, para ir no bar pegar uma bebida, e no fumódromo, e entrar, a própria entrada e saída daquele espaço. E é isso. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui desse trabalho, é estar informando a população, estar alertando, manifestando. Dessa forma de vídeo, a gente vai fazer uma dinâmica aqui ainda, a gente vai tentar pegar um ônibus e mostrar como que é a dificuldade dessas pessoas que precisam dessa acessibilidade, e muitas das vezes essa acessibilidade está muito difícil de ser conseguida. Essa é a nossa função, de estar mostrando à população o quanto isso é importante e realmente tentar alertar a isso para cobrar melhorias do município, das próprias pessoas, porque as pessoas hoje em dia que precisam, na verdade, desse melhoramento. Porque a partir do momento que a pessoa está consciente, ela sabe do que deve ser melhorado, aí sim a pessoa pode intervir mudanças com as autoridades e tudo mais, para estar buscando essa oportunidade de um dia melhor, de cada dia estar tendo mais acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. A gente está num dos períodos mais assim, importantes, período festivo da nossa cidade, que é o período de Festa Nacional do Milho.
mas eu queria saber como que é, tipo assim, a acessibilidade lá no parque de exposições. Você tem acessibilidade àquele parque? Você tem acessibilidade para participar da festa normalmente, como toda pessoa participa? Não. Inclusive, é, tem mais ou menos uns 5 anos que eu não vou, porque ao chegar lá, a primeira coisa que já incomoda é os olhares. Todo mundo olha para mim como se, nossa, o que que ela está fazendo aqui? Como se eu, por ser deficiente, eu não possa participar de alguma coisa onde todo mundo vai, eu não posso ir. Eu tenho que ficar reservada em um lugar que só vai gente da minha, como que eu posso dizer, da minha classe, que só posso ir onde que vai os deficientes, que eu só posso conviver com quem é deficiente. Então, a primeira coisa que me incomoda já são os olhares. Em questão de acessibilidade, não tem nenhuma. Tanto é que quando eu ia para ver shows, eu só ouvia. Era a mesma coisa de estar na minha casa, vendo um vídeo no YouTube. Eu, pelo menos no YouTube, eu tô vendo. Quando eu vou pro parque, eu não vejo nada, porque ninguém respeita. Eu peço licença para abrir espaço para mim poder ir mais para frente dos lugares, ninguém respeita. E isso não é só na Finamilho. Ocorre isso em boates também, que eu comecei a sair para boates tem muito pouco tempo, e na primeira festa que eu vou dentro da boate, eu não tive nenhum respeito, porque eu cheguei primeiro para eu poder ficar na frente, para poder ver o show normal. Todo mundo entrou na minha frente, passava por cima de mim, esbarrava, me jogava bebida. Simplesmente não tem esse respeito. E não tem acessibilidade pela questão de banheiro, que não tem banheiro adaptado dentro de boate, não tem banheiro adaptado dentro do parque, que todo lugar, não como uma obrigação, porque não é uma obrigação, a gente tem que ser visto não como um dever das pessoas fazer aquilo. A gente é ser humano como qualquer outro, a gente tem apenas dificuldades no dia a dia, ou às vezes nem tem tanto assim, às vezes a pessoa só vê a gente com dificuldade, que às vezes a gente não tem essas dificuldades, e a gente perde muita coisa por ter esse preconceito dentro dos lugares. A gente tem que evitar frequentar lugares para não ser hostilizado, porque a gente se sente acuado quando a gente está num lugar e tá todo mundo tipo, olhando para você, apontando para você. Você sabe que tá falando alguma coisa em relação à sua deficiência. Às vezes fala, não, tá te achando bonita. Não é. Tá falando em relação à minha deficiência, porque a gente compreende o olhar do outro pra gente. De tanto que o olhar é mal feito, a gente consegue pegar quando é um olhar para fazer um elogio e quando é aquele olhar de pena, de dó, porque você não está dentro do padrão da sociedade. Porque o preconceito ele é justamente isso, ele é um padrão que vem de muitos tempos antigos, que a gente não pode ser visto como uma pessoa normal. A gente nasceu assim, então a gente nasceu para ser diferente. E não tem nada a ver. Às vezes a gente faz coisa melhor até de quem veio considerado normal. Entendi. E acho importante, pelo menos na minha opinião, eu acho que a Fenamilho, por ser uma festa tão grandiosa, não só na nossa cidade, mas também uma festa considerada nacional, ela é reconhecida nacionalmente, eu acho que recursos, pelo menos recursos financeiros, eles têm sim de estar fazendo um melhoramento nisso aí, para ter essa acessibilidade, para abordar todo tipo de público. Porque a gente não deve apenas rotular e colocar tipo assim, a acessibilidade para apenas XY pessoas. Eu acho que devia sim ter acessibilidade a todos e principalmente uma atenção redobrada a quem realmente precisa de uma acessibilidade maior ainda,
que é o seu caso, né, Maísa? Então eu acho que é uma coisa assim que traz assim desconforto, mas ao mesmo tempo estamos aí para estar reivindicando isso aí e quem sabe algum dia isso aí possa ser reconhecido. Eu quero divulgar isso aqui para as pessoas estarem cientes de como é importante ter acessibilidade e cobrar melhorias do município, cobrar melhorias das atitudes das pessoas. Esse é o nosso, sim, principal objetivo aqui nesse trabalho.